pessoal, está no ar mais um Podtes. Hoje a gente está aqui com Laísa Buffon, arquiteta, também com a Lurier, para a gente estar falando sobre a questão do mercado imobiliário em Linhares. E para compor a nossa mesa, a gente trouxe também o Flaviano, sócio proprietário da Casa Nova Móveis, para estar ajudando a gente aqui nessa conversa. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. E aí, o que vocês estão achando do evento? O Flaviano já está aqui como expositor. O que vocês estão achando? Conta pra gente um pouquinho. Obrigado, Maria, pelo convite. Obrigado, Tesa e Espírito Hub, pelo evento que está acontecendo em Linhares, de nível estadual, né? Sim. Que dá visibilidade para a nossa região e que abre espaço para a gente falar um pouco, igual agora, né? Sobre temas relevantes e estratégicos. Então, ontem o Friseira estava falando, a gente tem que ter mais orgulho da terra e das coisas nossas, né? E esse espaço que o Espírito Hub e a TES proporcionou, a gente tem que agradecer. Então, que bom, obrigado pelo convite e vamos conversar. Vamos lá. Para começar, Flaviano, eu queria saber de você. Conta para a gente o que você acha sobre a colaboração entre arquitetos e incorporadoras, empresários, como que isso pode ser melhorado para garantir projetos mais eficientes e inovadores aqui na nossa cidade. O que você tem a dizer para a gente? Maria, nós vivemos um crescimento muito grande, né, na região. Linhares passa por um momento único de expansão, né? Esse crescimento ele traz oportunidades para o investidor, para ele poder realizar um loteamento, o lançamento do empreendimento residencial, quem quer construir sua casa, ampliar seu negócio, uma nova indústria, uma loja. E tudo isso começa e nasce na cabeça do arquiteto, né? Então, assim, o ideal e que eu recomendo fortemente, a gente tem uma relação muito, muito boa com as entidades de classe. Aqui tem uma associação de arquitetos, nem todas as cidades têm, mas existem vários profissionais competentes na nossa região, nós estamos com 2 aqui agora, e assim, o que eu estimulo e falo para os amigos e investidores, como é que a arquitetura pode contribuir? Imagine um projeto, eu quero investir, eu quero fazer uma casa para venda. Tenho 2 formas de fazer. Algumas pessoas ainda acreditam que sozinhas conseguem realizar alguma coisa com qualidade, com eficiência, com ergonomia. Não consegue. Cada macaco no seu galho. Sim. Então, assim, eu defendo que qualquer investidor, pessoa física, jurídica, primeiro passo, eu vou fazer uma obra, contrata um arquiteto. Vê quem você tem mais afinidade, você conhece, algumas referências, e você contrata um profissional. É ele que vai direcionar o que você tem que fazer. Ele vai dar cara para o negócio. E vai entender vai pegar o feeling daquilo que você... A sua demanda, vai fazer um briefing e vai entender lá, olha, o perfil da Maria é esse aqui, eu vou desenvolver um produto que tem mais a ver com ela e seu dinheiro vai ser bem investido. Exato. Né? Então, você vai ter um prazo de execução, o construtor pega ali uma obra bem detalhada, ele vai entender melhor e vai conseguir te orçar, ele vai conseguir te entregar um prazo. Então, assim, o negócio passa pelas mãos do profissional de arquitetura. Sim. E como que pode contribuir, que é a pergunta? Uma obra bem feita, pensando em todos os pontos, que aí elas podem falar melhor, né, meninas? O que seria? Ventilação? Iluminação? Exposição dos ambientes, né? O tal do briefing mesmo, né? Sendo esse briefing, ele tem que ser muito valorizado em um projeto, né? E às vezes passa meio que batido, né? Uhum. Passa meio que batido e aí o projeto ele não se torna um projeto pessoal, se torna um projeto máximo, sabe? Sem identidade. Então isso pra gente é um desafio, assim. Porque às vezes chega um investidor, né, que eu acho que é o nosso maior desafio, é quando é um investidor. O investidor, ele pensa muito no que aquilo vai trazer de lucro para ele. Ele não é o cliente final, né? Isso. O morador daquela casa. Então a gente tem 2 clientes, né, Luri? A gente tem o investidor e a gente tem um cliente final imaginário. Só que o que a gente quer é trabalhar o cliente final, a gente quer trazer o bem-estar, a iluminação, ventilação natural, né? Estar ali na sua casa de uma maneira agradável para o cliente final. Sim. Então, o nosso ponto mais difícil, às vezes, é trazer isso também para o investidor. Falar que investir em algo, numa janela maior, num vão maior, num pátio interno, em algo que traga uma iluminação, cômodos maiores, muitas vezes, né? Isso. Então, isso é difícil de convencê-lo, porque para ele, quanto mais
melhor, mais lucro ele tem. Então, se torna um desafio, né, Luri, pra gente, assim. E quando isso é conversado, isso é acordado, aí sim, aí eu acho que influencia bastante numa boa arquitetura para a cidade, né? O que eu costumo falar assim, o que é um bom projeto ou uma boa arquitetura? Eu acho que é um projeto personalizado, que ele vai atender às demandas e necessidades de quem vai ali morar. Então, assim, sendo um cliente final, sendo um incorporador ou uma pessoa que está investindo, a gente tem que sempre pensar personalizado para grande demanda. Se você está investindo no imóvel, você está construindo ele, a arquiteta ela vai te ajudar a entender quais são as necessidades do mercado. O que andam pedindo mais para a gente, por exemplo, né, para ajudar. E realmente, não é isso. Você começar a colocar em poucos espaços grandes quantidade de moradia, você começar a apertar, pensando no lucro disso daí. Isso aí a gente está falando até para edifícios verticalizados. Sim. Hoje, o que eu vejo em Linhares é que teve a grande demanda por moradia, consequentemente aumentou o metro quadrado da cidade e com isso está tendo a verticalização. Sim. O que eu vejo também dessa verticalização em Linhares, me corrija se eu estiver errado, mas na maioria das vezes são já nos bairros consolidados. Então, são os bairros centrais que essa verticalização está acontecendo. E aí a gente entra. Como que pode ser o arquiteto e a incorporadora ajudar? Eu penso que a incorporadora, construtora ou imobiliária que entender que projetos personalizáveis que atendem às demandas necessárias de cada cliente, que são os que vão sair na frente, eles vão sair ganhando muito. Exatamente. Então, Sem dúvida. Com o certeza. que é um projeto personalizável, né? É que permita plantas flexíveis, que permita a escolha de acabamentos pelo cliente, que tenha serviços sob demanda. Que além disso, tem essa questão, essa preocupação com o interno, com as divisões internas, né? Que não seja uma caixa que a gente vai maquiar essa caixa. E surge muito isso, assim, pelo menos lá no escritório surge muito isso. Ah, Laísa, não, eu tenho um galpão aqui e eu quero que você maqueie ele. Mas às vezes não é isso, sabe? A gente não vende só isso, a fachada da casa. Não é só sobre né? estética. Não é só sobre estética. E é um então, tema isso é uma preocupação. extremamente estratégico e importante para o investidor, para o usuário, para todos. E quanto custa o projeto dentro de uma obra? Imagine que ele vai investir milhões e quanto que é o valor do projeto. Então, por isso a importância de fazer esse investimento bem feito, porque todo o resto dependerá do projeto, né? Exatamente. Então, isso é de extrema importância e relevância. Então, alguém que está atualizado, que viaja, que estuda, como as meninas que estão aqui, Sim. buscar trazer para aqui, agir localmente aqui, aquilo que elas conhecem, sabe que vai usar fora, que é dentro da técnica, dentro da norma, que é o que vai ter mais aceitação, que vai ser belo ao olhar, vai ser visual. Então, é muitos fatores, e o profissional de arquitetura é quem, né, inicia todo esse sonho, né, e vai valorizar aquele empreendimento, porque aí, depois de pronto e realizado, quanto vale o empreendimento bem feito e bem pensado, quanto vale o empreendimento que deixou pecar no espaço, na ventilação, na luminosidade. Então, é muito importante, realmente o tema é muito relevante. E aumentando a personalização desse projeto, as chances de ter um sucesso de venda maior é também muito... Sai na frente, com certeza. Sai na frente bem disparado, né? E trazendo para esse olhar de tendências arquitetônicas, esse olhar personalizado, o que vocês enxergam que está em maior destaque no mercado aqui em Linhares? De design arquitetônico, quais são as tendências? Conta pra gente, meninas. Eu acho hoje que o primeiro que a gente tem que lembrar é que os consumidores, os moradores, eles estão em busca de um estilo de vida. Eles não querem só uma propriedade. Sim. Eles querem um serviço exclusivo, que atenda a demanda dele e que tem uma atmosfera única. É um espaço de descompressão hoje a residência. E não mais um local para você, vou lá em casa dormir. Não é só isso. Então, acho que inicialmente a tendência é você trazer o seu melhor espaço de vida para dentro da sua casa. Que você se sinta confortável aonde você está morando. Isso não significa ter os melhores materiais, investir no mais caro, não significa ter a fachada mais imponente, isso significa o que é importante para você.
É ter uma poltrona que eu adoro e que eu sento e que eu me sinto confortável nela, não é ter aquela que é assinada, mas é desconfortável. Então, acho que hoje o espaço interno, a arquitetura, ela está voltada realmente para o bem-estar, para algo intimista, para algo que realmente o ser humano valorize, sabe? Que tenha a identidade dele, que tenha a família dele, que ele consiga fugir desse ambiente externo tão estressante, o trabalho, os problemas, chegar em casa e realmente sentir essa paz, né? De eu estar ali, de eu ter um contato com uma natureza, de eu ter um espaço agradável para que eu descanse, realmente. É um espaço de união mesmo, eu penso. Sim. Assim, hoje, pensando no que os clientes chegam para mim falando, eu quero um espaço para receber a minha família. E quando a gente fala família, não é só meus filhos e os pais, é minha família mesmo. Eu quero que eles tenham aqui um conforto, um local onde todos vão se encontrar, seja um Natal junto, um almoço de família aos domingos. Eles querem voltar com isso. A gente passou um período aí do nosso tempo de vida onde a gente só estava se afastando desse jeito familiar de lidar com a nossa vida. Eu acho que hoje a gente está retornando. A pandemia também, né, Luria, fez repensar isso, reuniu mais, né? Foi disruptiva. A pandemia mostrou o quanto que isso é importante, né? E as pessoas passaram a buscar. Eu acredito que vocês tiveram um crescimento no período pós-pandemia muito grande de projetos e a busca por querer realizar isso que vocês estão dizendo agora, né? E a casa, ela tem a identidade da pessoa, esse é o ideal, né? Ideal que o profissional entenda aquela identidade e faça de acordo com o cliente. E aí vai ter a cara do cliente para ela criar essas memórias afetivas. Mas aí eu vou além, não só a casa, tá? Nós estamos falando muito da residência, mas vamos falar dos negócios, né? Sim. Então, por exemplo, o Espírito Hub e a TES estão edificando uma sede aqui próximo, né, de onde está acontecendo o evento, e lá vai ser uma base de tudo que está acontecendo, de todas as unidades que vão operar lá dentro, e ela vai ter muito da cara dos novos negócios, né? Porque o que acontece? A casa tem que ter a cara do cliente, mas o negócio também. Sim. Então, muitas vezes você tem ali uma empresa, e eu falo para os clientes, lá na Casa Nova a gente tem um mobiliário corporativo, para entender as empresas, nós temos grandes empresas, grandes bancos, né? Muitas indústrias aqui que a gente atende, e tem um residencial, né? Na empresa eu falo para o cliente sempre, olha, quanto vale a sua imagem? Quanto vale uma marca? Então, a sua recepção, o seu atendimento, sua mesa de reunião, o seu espaço, ele está vendendo você. É importante ele se atentar a isso, também assessorado por um profissional, que vai ter um projeto que entende a empresa dele e que consegue refletir isso num ambiente que vai passar a sua imagem. Então, o cara tem um produto de qualidade, eu estou comprometido com o processo, meu colaborador, mas meu espaço não reflete isso. O cara que vem de fora não enxerga, então. Eu preciso que o espaço demonstre isso. Né? Que agregue valor ao que você está oferecendo. Vai agregar valor, ao Luria, serviço isso aí. que você está oferecendo. Vai agregar e tentar valor. entender realmente o que você quer passar, né? Qual é a sua marca? O que a sua marca quer passar? Porque às vezes ela quer passar algo mais sofisticado e aí você tem que se envolver e se ligar nisso, ou não, ou quer algo mais afetivo mesmo, algo mais informal, e aí você tem que entender isso daí também e guiar o cliente até isso. Né? Com certeza. Trazendo como exemplo até o próprio... da própria TES, né, como você mencionou. Vai ser ali a unificação de todas as unidades, né, da TES, do Espírito Hub. Então, não tem como a gente ser... Como que eu vou ser uma contabilidade que fala de inovação, que está atrelada à tecnologia, que gosta de, enfim, de trazer inovações para o mercado, e a minha identidade visual, a minha fachada ser oposta a isso, né? Então, até mesmo nesse sentido, tudo é muito bem pensado para trazer a identidade do negócio como um todo. O espaço lá né? vai ficar fantástico. Um espaço inovador. É um espaço inovador, o espaço vai ficar muito legal. A gente está tendo o orgulho e o prazer de fazer parte, todo o mobiliário lá. E a gente está entregando, começou a entregar agora lá o mobiliário, e vai ficar um espaço muito atraente. Ele vai vender toda essa inovação, né, que o Hub prega e tudo lá. Vai ficar um espaço inovador. Vai ter um café muito bacana também lá dentro. Que as meninas estão conduzindo lá e vai ficar muito legal. Né? Vai ter um espaço co-work lá para quem vem de fora visitar. E o que vai acontecer com isso? Ele vai atrair e provocar muitos negócios que surgirão lá dentro, nesse espaço. Né? Olha onde chega, né? Olha é um espaço que você olhando, você já deduz que fala de inovação, tem a ver, que preza pela tecnologia, que traz esse design mais sofisticado também. Sim. Então, e essa união, né? Eu acho também, esse coworking, né? De estar ali, de estar todo mundo
Tá todo Reunido mundo lá. reunido ali naquele Sim, espaço então, e a buscando Faria Lima novos... Linharense. Exatamente. Ali vai ser um berço de oportunidades. E vai sair engraçado muito que bom. até Muita já coisa vai traz surgir isso, ali. né? A própria TES hoje já traz um pouco isso, né? E como Sim. isso vai se ampliar, né? Nesse Vai. novo espaço. Exatamente. A intenção é potencializar ainda mais, né, Legal. agora. E conta pra gente, meninas, como que vocês abordam as questões de acessibilidade nos projetos? A acessibilidade acaba sendo um tema muito abrangente, mas assim, de uma forma mais simplificada, como que vocês abordam isso hoje nos projetos de vocês? Flaviano, o que você tem a dizer pra gente em relação a isso? Acessibilidade, eu vou deixar, as meninas vão ter mais propriedades como arquiteta para falar da acessibilidade dentro das normas, mas eu vou falar, Maria, sobre a acessibilidade, que a acessibilidade ela vai além das normativas relacionadas a uma rampa de acesso, relacionada a cadeirante, tem uma, mas assim, acessibilidade vamos pensar no mobiliário para nanismo dentro de uma empresa. Vamos pensar em uma cadeira ergonômica que a gente está sentado, que tem regulagens e que ela serve ao usuário de forma adequada. Vamos pensar num mobiliário residencial em que eu tenho um estofado confortável e ergonômico, que não vai me deixar cansado e vai me dar um problema de coluna. Então a acessibilidade ela é muito mais ampla. Realmente o tema dá para falar aqui talvez dia, né, sobre o assunto, mas a acessibilidade tem a parte arquitetônica e vem para o mobiliário também. Então hoje nós temos, por exemplo, para o corporativo, as mesas elétricas reguláveis. Eu tenho uma altura de acordo com o usuário. Eu tenho a cadeira ergonômica, eu tenho os laudos NR17, tenho uma série de laudos de ergonomia também, que vão dizer se esse produto atende ou não o usuário de vários biotipos. Então, a acessibilidade é bem amplo. A acessibilidade dentro da técnica, a gente vai ter pouco tempo para falar, mas é isso, ela tem a área da construção civil, algumas normas, e no mobiliário a gente também deve se atentar e pensar nisso. Com certeza, né? Desde o mobiliário até o Exatamente. imobiliário, né? Na construção civil, assim, eu acho que mais para a parte residencial, o que a gente mais se atenta hoje, né, que a gente já eliminou, por exemplo, antigamente a gente tinha portas de 60 centímetros, 70 centímetros, hoje está meio que um padrão, a gente já deixa umas portas com vãos maiores, 80 centímetros, porque é o necessário, ninguém sabe realmente o que pode acontecer no dia de amanhã, a gente novo, a gente mais velho, a gente receber os pais em casa, que isso também está cada vez mais frequente, né? De ter, e muita gente também que não é daqui e aí recebe muita visita, recebe pais, então eu acho que pra gente na arquitetura seria mais questão de vãos, acessos sem degraus, essas coisas, né? Assim, Eu acho que assim, a acessibilidade a gente pode falar que é promover e permitir a livre circulação e conforto para qualquer tipo de usuário. Exato. Então, tudo que a gente fizer e projetar, tanto no comercial e no residencial, a gente está pensando em englobar todas as pessoas que precisam desse acesso diferenciado. A Laísa falou bem aí, Luria, sobre a questão dos vãos, do tamanho das portas. Imagine que você falou de um pai que você recebe um idoso e, né, em algum momento da vida todos nós passaremos por isso. Então, um cadeirante, ela está numa cadeira de roda, como é que eu levo ele num banheiro se eu tenho uma porta de 70 para me passar? Não vai passar. E aí a gente também tem que pensar não só na abertura do banheiro, mas a abertura do box, né? O acesso ao vaso, né? Então Não, é e o além. acesso ao banheiro. Então, às assim, vezes na acontece disposição isso, né, de Luri? mobiliário, vamos supor, na frente da cama, entre cama e parede que tem TV. vezes No tá meu tão banheiro limitado. tem 80 e passa uma cadeira. Mas na frente da minha cama passa uma Não cadeira? passa, Pois é. Dependendo do Então, isso- tipo de projeto, a gente vê que é muito difícil. Exatamente. Ou às vezes a porta principal, né, do quarto tem 80, mas a porta do banheiro tem 70. E aí, né? Não faz sentido. Então, se a pessoa que entra no 80, ela tem que entrar no banheiro, ela tem que acessar a suíte dela, que também tem que ter 80. Então, essas coisas a gente se atenta mais. Aí né? já está uniformizando para todos. E aí a gente verdade. já projeta Em relação a esse design, assim, o que vocês têm hoje como maior demanda, tanto para móveis quanto para imóveis? O que as pessoas mais procuram hoje em relação a design? O design, ele está muito mais voltado para, eu acho que o mobiliário. Na arquitetura é outro termo, né? Não falar, e essa casa tem um design. Não, essa casa ela tem uma arquitetura, né? O jargão mais utilizado, a arquitetura dela é contemporâneo, é clássico, né? Mas dentro do mobiliário, o design, ele evoluiu muito. O brasileiro,
ele não tinha o hábito de investir em design, as indústrias brasileiras, né? E existe um movimento grande de desenvolvimento das suas novas linhas de produto, desde a linha mais até de entrada, uma linha intermediária de produto, até uma linha mais alta, eles pensam no design. E o design vem, o design industrial, né, a pessoa que se especializa na área, ele vem pensar num mobiliário com tudo isso que nós estamos dizendo agora, com o belo, mas ele tem ergonomia, mas ele tem uma série de coisas para conseguir vender melhor esse produto. Então as indústrias se atentaram que isso é necessário, as novas linhas das melhores empresas, elas têm assinaturas dos designers. Então eles resolvem muito dos gargalos e além de deixar um produto belo. Então hoje grande parte das fábricas que a Casa Nova trabalha são assinadas por designers, que já pensam em tudo isso que nós estávamos falando aqui. Acho que isso é legal para a área de imobiliário, falando em design, de ter uma assinatura, envolve também algo afetivo, né? Eu acho que para mim, na arquitetura, talvez para a Luri também, passar uma imagem de afeto. Às vezes a pessoa, pelo menos que chegam até mim, elas não querem algo para mostrar mais, elas querem algo que te faz bem, que as faz bem. E aí eu acho que até pro design, você entender que aquela cadeira, aquela poltrona foi feita, foi pensada por alguém, né? Isso também é valorizado, entendeu? Então, assim, às vezes eu vou decorar uma casa, né? Uma casa com design. Para mim, uma casa com design é um quadro da sua avó que você tem uma memória super afetiva e que a gente vai posicionar. Ou é um objeto, por exemplo, eu tenho na minha casa um objeto que eu fui em uma viagem e trouxe uma concha e essa concha está lá e toda vez que eu olho para aquela concha eu lembro exatamente daquele momento da minha viagem. Então isso para mim ter essas memórias afetivas, tanto geral, arquitetura, quanto decoração, quanto no design, isso para mim assim, hoje é o que mais importa e é o que eu mais insisto nos meus clientes, assim. Me dói quando eu tenho que, por exemplo, numa loja, escolher um objeto de decoração. Eu falo, gente, como que eu vou escolher um objeto de decoração? A decoração, ela nada mais é do que uma extensão de quem você é, né? Exato, então eu falo assim, o que a gente pode fazer é pegar um apoio. Vamos lá na Casa Nova, vamos pegar um apoio pra gente posicionar isso daqui, o que você trouxe, o seu buquê, a lembrança que você ganhou da sua filha, um desenho da sua filha. Então isso é o que eu mais tento trazer dentro dos meus conceitos de projeto, de design, de memória afetiva, assim, acho que é isso. Hoje o que eu vejo muito é que as pessoas elas não estão tão mais ligadas a tendências. A tendência hoje ela é pontual, mas não é ela que faz a arquitetura em geral ou o designer de interiores. Hoje os meus clientes me procuram muito querendo sempre projetos atemporais. E aí, quando a gente fala em projeto atemporal, não quer dizer que é um projeto minimalista, sem graça, sem vida. Para mim, isso não tem nada a ver, né? O atemporal, para mim, é um projeto com uma base que vai se adaptar e vai ter, ao longo dos anos, a mesma estética favorável que apresenta hoje. Então, você trabalhar com produtos como madeira, que é um material nobre e que está aí por muito tempo no mercado e vai continuar. Então, uma base neutra no bege, no cinza, que é o greige que a gente fala, né? Com a madeira, com um pouco de vidro, com um pouco de espelho, a decoração em si pode ser mudada. Então, às vezes, eu tendo essa base na minha casa, eu posso escolher um sofá, uma poltrona diferenciada, que agora é uma tendência, que daqui a pouco pode não ser mais, e é fácil essa troca. Eu consigo fazer. Então, assim, até mesmo com cores, almofadas, trocar isso daí. Agora vai virar uma decoração natalina, tem gente que gosta muito disso. Então, assim, a base da casa, do seu projeto ser atemporal, eu acho que é a maior procura que eu tenho hoje dentro do meu escritório. E é importante falar que assim, eu e a Luri talvez tenhamos o mesmo perfil, Sim, né? é verdade. Mas claro que existem outros arquitetos que aí são procurados já querendo outras coisas. Então, Sim. A gente está falando por nós, né? Porque assim, um arquiteto, ele tem um estilo de projeto, uma estética, eu e Laís, a gente se parece muito. E aí o cliente que ele contrata a gente, ele se identifica com o que a gente está oferecendo.
Se o cliente ele contrata um outro tipo de arquiteto com outra estética, é porque ele se identifica totalmente com Exatamente. essa outra estética. E não tem certo, errado, melhor ou pior. A gente está falando realmente da nossa vivência no nosso escritório. E isso, assim, vale para qualquer coisa, né? Eu acho que em qualquer tipo de venda, seja se eu estou comprando um produto, se eu estou comprando um serviço, se eu estou escolhendo um profissional, um móvel, um imóvel, parte do princípio da identificação. A pessoa precisa se identificar primeiro com o profissional para, então, acreditar no potencial dele para fazer o projeto da sua casa ou do seu negócio, enfim. Mas essa questão da identificação, ela é sempre mesmo pulsante, né? Fica uma dica, né, para os clientes. Procurem profissionais que realmente são adeptos ao que você gosta. Porque senão é muito difícil pra gente. A gente fugir do que a gente gosta, a gente faz para agradar o cliente. Mas é muito difícil porque às vezes a gente tem que se esforçar para agradar uma pessoa, para agradar o cliente. E às vezes não é o que a gente projeta. Sim, por Então isso se torna mais difícil. A gente consegue. Mas se torna mais difícil. Consegue, é muita tentativa e erro. É, verdade. 1, 2, 3 reuniões, a coisa se prolonga muito mais do que quando um cliente já chega a gente com total sintonia de estilo. Verdade. Sim, então escolher o profissional que está conectado com o seu estilo mesmo é super importante e primordial, né? Verdade. Isso aí. A gente falou um pouquinho da colaboração entre vocês enquanto empresa, enquanto incorporadora, enquanto arquitetura, né, para o desenvolvimento, né, de projetos que sejam adequados, né, para a nossa realidade, inovadores. E aí eu gostaria só de frisar, para a gente estar fechando aqui o nosso podcast, em relação a essa valorização dos profissionais como um todo, né? Porque o Flaviano trouxe uma questão importante que, por exemplo, a acessibilidade, ela vem desde a poltrona ali, do design, da escolha adequada para aquele móvel que vai se encaixar devidamente no projeto que a arquiteta desenvolveu para você, que é super importante você ter um profissional que tenha a ver com o que você busca, né, para um design, com a sua identificação pessoal mesmo, que é importante você ter um profissional para, então, tirar do papel aquele projeto que você rabiscou em mente, né? Porque isso é importante, valorizar a figura do arquiteto para que isso se torne algo de fato inovador, né? Enfim. Então, gostaria de estar fechando, gostaria de receber o feedback de vocês em relação a isso, para a gente estar pincelando finalmente aqui. Eu acho que é muito importante, né? A gente está aqui falando, representando alguns arquitetos da cidade. Eu acho que a gente realmente pensa, a gente hoje, graças a Deus, tem um grupo muito unido de arquitetos que antes a gente não tinha e hoje a gente se conversa, acho, muito a gente bacana. troca ideia e a gente segue um pouco dessa linha de pensamento, né? Isso. De que cada um tem o seu cliente, o cliente ele tem que realmente buscar quem o atende melhor, né? Quem cria melhor para ele. E, assim, agradecer realmente, poder falar também para vocês, acho que foi muito bom, né? Agradecer o convite também. Eu acho que é um espaço muito interessante da gente colocar sempre o nosso ponto de vista, falar sobre as necessidades, o que a gente acha importante, a questão mesmo das incorporadoras e construtoras em sintonia com o arquiteto, desde o início da concepção, de uma valorização do imóvel gigantesca quando tem essa colaboração. Então, agradeço o espaço. A gente que agradece. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, tá? Obrigado, Maria. Obrigado pelo convite aí. Obrigado por estar presente aqui e fico lisonjeado. E eu acho que tem que promover mais esses diálogos, né? Esse discurso. Isso contribui, na realidade, a partir daí desse diálogo e dessa união. Eu tive uma na terça-noite muito valiosa e nós saímos de uma reunião com compromisso, assim como agora, assim dizendo... Vamos reunir mais, a cada 15 dias a gente encontrar para discutir temas que são de interesse mútuo e de todos, coletivo. Né? Para quê? Para o desenvolvimento da região, para o desenvolvimento das nossas áreas envolvidas, né? E não para um específico. Legal. Então, é contribuir, porque você imagina, uma cidade como cresce, igual Linhares e região, Linhares, né? Nós estamos falando aqui, se ela está bem planejada, se ela tem os arquitetos que têm uma visão de futuro, se a gente tem um novo loteamento que sai na região, pensando em acessibilidade, em mobilidade, se a gente está discutindo esses temas com várias classes, a chance de termos um futuro melhor é muito maior.
Com certeza. Então, agradecer o espaço, mas pedir mais oportunidade da gente estar Legal. falando Pode e deixar que discutindo nós contamos com os vocês temas pros aí. próximos. Tem com a gente, né? A gente E- que agradece, tá? Imensamente a presença de vocês aqui. Obrigado. Esperamos poder nos reunir novamente em mais uma outra oportunidade, tá bom? Obrigada. E é isso, galera. O Podtes vai ficando por aqui e até o próximo. Até.